Nós tivemos realmente um aumento dos casos de meningite esse ano, que é um tema de extrema importância. A meningite ela é uma inflamação de uma região chamada meninge, que é uma proteção, como se fosse uma cobertura do cérebro e da medula. E ela pode ser causada por vários agentes, pode ser causada por bactérias, vírus, fungos, parasitas, até medicamentos. Mas as formas mais graves são as formas bacterianas. A meningite ela é transmitida, principalmente as formas bacterianas e virais, por gotículas respiratórias. Então, pode ser transmitida por compartilhamento garfo, faca, copo, beijo, tosse. Então, a prevenção ela vai envolver principalmente hábitos de higiene. Então, nesse momento, evitar compartilhar utensílios, né? Garfo, faca, copo, ter etiqueta respiratória, que a gente fala. Então, ao tossir, a gente fala que é usar o do Drácula, né? Usar o cotovelo, não a mão, porque isso contamina objetos, ficar mais em ambientes ventilados e o mais importante é a vacinação. A vacinação ela consegue diminuir os casos e consegue também evitar as formas graves. Então, nós temos vacinação para as principais formas bacterianas, para o meningococo, para o pneumococo, para o hemófilis. Por exemplo, nós temos até a imunização ABCG, que é para tuberculose, pode prevenir formas de meningite, porque ela previne e diminui a chance de ter uma meningite tuberculosa. As principais vacinas nós temos no Sistema Único de Saúde. O Brasil ele tem hoje um dos maiores programas de imunização do mundo. Então, a meningite realmente é algo que, além da vacinação, é importante que nós tenhamos os hábitos de higiene bem mais intensos nesse momento. Nós sabemos, como a senhora já explicou, sobre a transmissão, o que pode levar aí a uma pessoa ter a meningite. Nós sabemos que são diversos tipos e muitas pessoas também se preocupam com a questão do caramujo africano, que traz esse alerta também à meningite. Sim, a meningite pode ter várias causas. O caramujo africano ele pode causar meningite, mas é uma forma rara, ele causa uma meningite que a gente chama de eosinofílica. Ela é uma forma rara, então ela vai ser transmitida se tiver contato com aquela secreção do caramujo, ela não é transmitida de uma pessoa para outra. Mas as mais que nós chamamos de transmissíveis são as bacterianas e as virais, que elas podem ser transmissíveis de uma pessoa para outra, mas uma coisa que é importante, não é porque eu tenho contato com bactéria e com vírus que eu vou ter a doença. Então, existe um grupo de pacientes que, por comorbidades, alterações estruturais, têm maior risco de ter contato e desenvolver a meningite, enquanto outras pessoas vão ter contato com essa bactéria, com esse vírus, mas o sistema imune consegue proteger e a pessoa não vai desenvolver a doença mesmo tendo contato com aquela bactéria ou aquele vírus que pode causar meningite. Doutora, nós sabemos que há um alerta no estado de Mato Grosso, como eu disse no início dessa entrevista, e tivemos mortes de crianças. A meningite é mais comum em crianças ou em adultos também pode ter? Não, ela pode acontecer em todas as faixas etárias. A questão é que, às vezes, nas crianças e nos idosos, por eu ter ali uma imunidade ainda não muito bem desenvolvida, ou alteração da imunidade pela idade, por doenças crônicas, esses pacientes podem acabar sendo mais suscetíveis e eles podem ter menos sintomas. Então, por exemplo, tanto crianças quanto idosos, eles tendem a ter menos febre e menos sinais de irritação meníngea. Então, às vezes, pode ser um pouco mais difícil ou mais demorado para diagnosticar. Então, assim, o alerta, os sinais que faz com que nós pensemos em meningite. Dor de cabeça. Dor de cabeça é um sintoma extremamente frequente. Então, assim, qual que é a dor de cabeça com alarme? Uma pessoa que não tem dor de cabeça, começa a ter dor de cabeça, principalmente se muito intensa, muito vômito, náusea, alteração com a luz, febre, sinais de irritação meníngea. O que seria um sinal de irritação meníngea? Rigidez de nuca. Quando o paciente ele não consegue fazer esse movimento, tocar o queixo no tórax. Alguns pacientes podem ficar sonolentos, confusos, alguns pacientes podem ter crises convulsivas. Então, esses seriam os principais sinais de alerta. Então, se eu tenho alguém com dor de cabeça, febre e principalmente manchas vermelhas no corpo, tem que ir imediatamente para a emergência, porque isso realmente é um grande sinal de alerta. É importante frisar sobre a prevenção. Nós citamos das vacinas, algumas vacinas são ofertadas pelo SUS, mas há uma preocupação da população referente ao caso, inclusive do município de Sinop, com certeza a senhora acompanhou, que seria um caso que não tem a vacinação pelo SUS. Isso é preocupante também, doutora? Bom, essa questão da vacinação, o importante é, primeiro, nós temos que garantir as vacinas que nós temos no SUS.
A questão é, nosso calendário vacinal do que eu tenho no SUS, ele está completo? Isso é importante. Aparentemente, nós temos um caso isolado. O que é importante ser dito? Quando nós temos um caso de meningite, nós detectamos qual é aquele agente. Então, por exemplo, o meningococo, e é feito um estudo epidemiológico, é feita uma vigilância epidemiológica. Então, imediatamente, a vigilância epidemiológica ela começa a rastrear os contatos. Tem como fazer um tratamento preventivo para pacientes que são os contatos para poder quebrar essa cadeia de transmissão. Então, existe todo um estudo epidemiológico e toda uma ação epidemiológica para quebrar a cadeia de transmissão. Então, nesse momento, a questão, talvez, para uma discussão futura de introdução da vacina B no SUS seja importante, mas, nesse momento, realmente, o que nós podemos fazer vamos garantir o que nós temos no SUS, tá? Principalmente para as nossas crianças, fazer principalmente os hábitos de higiene.